Certo. A gente discutiu bastante aqui pela manhã a questão aí de neutralidade de rede. Eu queria saber de você, Juarez, que tem um serviço onde o vídeo é uma parte central, né? Como que você vê essa discussão de repente, se cobrar de quem está oferecendo o conteúdo? Bom, eu acho que a grande mudança, né, ou a grande alteração que a questão de convergência traz é que você deixa de ter uma legislação ou um pensamento analógico, pensando empresa por empresa, setor por setor, e você passa a ter diversas empresas ou diversos setores convivendo, né? Isso leva a uma nova questão, que é a ponderação de interesses, né? E a gente discutiu basicamente isso aqui rapidamente, né? Essa questão dos 700, se ele vai ser utilizado antes ou depois, ou em que momento você vai utilizar isso para celulares e deixa de prestar um serviço de televisão, o que a população sofre ou deixa de sofrer, o que a telco sofre ou deixa de sofrer, o que a empresa de televisão deixa de sofrer. Então, eu acho que essa é a novidade que a gente tem, é o que a gente chama essa ponderação de interesses. Isso exige uma maturidade, né, para você conversar, para você discutir entre os diversos setores, entre o Estado e as diversas empresas, que efetivamente não é o hábito nosso, né? A história nossa é de um pensamento muito setorial. Então, você tem a telco pensando telco, as empresas de televisão pensando televisão, rádio e por aí afora. Eu acho que a grande questão agora é como é que você equilibra tudo isso, as diversas vontades e diversos interesses, né? Claro que interessa para todo mundo que a telco tenha uma infraestrutura moderna, crescente, oferecendo banda, né? Por outro lado, como é que você garante que o provedor de conteúdo tenha as condições econômicas para exercer a sua atividade? E da mesma forma, como é que você garante que o consumidor final possa ter acesso ao que ele quiser, a hora que ele quiser, da forma como ele quiser? Então, acho que esse é o grande desafio e o grande ponto que a gente começa agora a ter que exercitar de uma forma mais importante no Brasil do que a gente fazia no passado. Acho que basicamente é isso. Você, Daniel, o que você acha dessa questão de neutralidade? Esse é um tema super sensível, ainda mais aqui nesse ambiente. Mas a Aberte, a Radiodifusão, tem uma posição muito forte em favor da neutralidade de rede, porque entende que não deve ter restrição ao tráfego do conteúdo. Essa, infelizmente, é uma pauta negativa para o setor de telecomunicações. Ou seja, a impressão pública que se tem com isso, Valente, ela é negativa. Nós estamos dizendo isso com bastante à vontade, porque o setor de radiodifusão também tem pautas negativas, de maneira assim, não com apelo para a opinião pública, e é difícil, apesar de ela ser absolutamente legítima, quem construiu a rede querer, né, discutir como é que isso vai ser feito. Mas nós entendemos que não deve ter restrição de conteúdo. Recentemente, eu li um artigo por aí que traz números assim absurdamente, muito impressionantes, que o mercado de telecomunicações no mundo equivalem a 5 trilhões de dólares, e que o investimento para a manutenção deles é na faixa aí de 15%, ou seja, 750 bilhões de dólares por ano, um investimento aí de manutenção da rede. E todo o setor de mídia, se você juntar todas as empresas do Brasil, do mundo, Google e tudo, dão um investimento de 500 bilhões. Eu confesso que eu não tinha esses números, a gente achou bastante impressionantes, no sentido que não é necessariamente daí que virá a remuneração, não é das empresas, mas a Aberte e o setor de radiodifusão tem uma opinião muito forte em favor da neutralidade de rede. Certo. Valente, você gostaria de comentar alguma coisa em relação a essa posição? Que foi usada aqui uma metáfora esses dias, né, comparando a rede de telecomunicações aos correios, né, de que se você quer uma entrega mais rápida de um pacote, você vai lá e você paga por isso. Mas eu já ouvi gente usando uma outra metáfora, né, que é de comparar a entrega de vídeo para a internet, por exemplo, com televendas, né, que querer um pedaço do bolo do que é ganho
com publicidade por essas empresas, seria a mesma coisa de chegar para o cara que vende alguma coisa pelo telefone e falar assim, você está ganhando dinheiro pelo telefone, então vamos ter uma participação nesse resultado. Qual que é a sua opinião, Valente? Bom, eu acho que a opinião, não minha especificamente, mas do setor, está retratada já nosso posicionamento de abertura e também na carta. E, obviamente, não se trata de discutir o conceito de neutralidade, no sentido de cercear qualquer tipo de acesso a conteúdos. Não é esse o ponto, né? O trabalho que foi apresentado aqui pela Ed Kearney é um tema que não está sendo discutido somente no Brasil, está sendo discutido em outras partes do mundo, que é já o momento que se configura onde não serão suportáveis os investimentos necessários em função desse grande crescimento de tráfego que nós estamos idealizando, né? Ou estamos vislumbrando. Então, o ponto que o setor defende primeiro é que essa discussão ela tem que ser uma discussão talvez um pouco mais aprofundada, né? Nós vamos ter uma conferência, se não me engano, em Doha, agora em dezembro desse ano, né? Doha, né? E Dubai, né? E onde esse tema será intensamente discutido. Então, parece uma medida sensata que a gente espere um pouco, né, para que a gente não faça nenhum movimento que depois, eventualmente, a gente vai ver que está um pouco desalinhado com as tendências mundiais. Olha, se a gente esperou até agora, a gente pode esperar um pouco mais, até para aprimorar o nosso processo de estabelecimento de uma lei que deve ser uma lei que vai prevalecer durante alguns anos. Vai ser a primeira vez que nós estaríamos fazendo isso? Não. Eu lembro que em 2000 nós estávamos naquele momento de tomar uma decisão de quais seriam as novas frequências utilizadas para o serviço móvel celular no Brasil. Existia uma solução quase que inercial, que seria alinhar o Brasil à América, né, utilizando as frequências de 1.9 GHz. Né, e existia uma tendência, talvez, um pouco mais revolucionária de utilizar as frequências que eram consideradas frequências globais. Naquele momento, a gente falava da frequência de 1.8 GHz. Mas a discussão ela aguardou a Conferência Mundial de Radiocomunicações, que aconteceu em maio de 2000 em Istambul, e a decisão foi tomada logo na sequência, naquele caso foi pela Anatel, não pelo Congresso Nacional, mas com base até nas discussões que aconteceram. Então, é uma coisa sensata. E o Brasil não seguiu a linha inercial. Não foi para o mercado de 1900, foi quem virou efetivamente a decisão das Américas, e eu acho que foi uma decisão muito sensata. O que a gente teve no Brasil, a partir da decisão de 1800, foi a explosão, né, nas Américas, inclusive nos próprios Estados Unidos, que depois acabou introduzindo a tecnologia GSM em frequências americanas, eles não fizeram a introdução de 1800, e o que a gente viu foi a vulgarização do serviço móvel, né, com qualidade, sem os problemas que existiam anteriormente, nos modelos que nós estávamos acostumados e queríamos tomar como decisão, caso não tivéssemos feito essa reflexão. Então, eu acho que seria, em primeiro lugar, sensato que nós esperássemos a reunião de Dubai e depois pudéssemos tomar essa decisão da maneira que fosse a maneira mais adequada aos interesses nacionais. Em segundo lugar, eu acho que é importante que a gente note também que as soluções que estão sendo, de alguma maneira, objeto de avaliação, elas não conduzirão a um único modelo, né? Elas conduzirão a um misto de modelos, onde nós seremos necessariamente obrigados, em função da explosão das aplicações de vídeo, e aí eu já faço a ressalva que eu já fiz de manhã, é claro que vão melhorar os processos de codificação, é claro que vão melhorar os processos todos intrínsecos da apresentação do conteúdo, mas, mesmo assim, nós vemos com grande preocupação o fato do crescimento que nós estamos desenhando para a rede. E aí a gente pode ficar numa situação que, de certa forma, a gente coloca como uma frase que é uma frase emblemática, que a gente não pode tentar trabalhar a situação específica de um em prejuízo do conjunto. Essa acho que é a questão que a gente coloca. Então, não se trata de trabalhar contra, não é isso. É uma questão mais ou menos racional de análise do que está se aproximando. Juarez? Eu acho só um ponto, Valente, eu acho que é importante a gente ter claro que essa questão de neutralidade da rede, parte dos interesses, sem dúvida alguma, são da indústria de telecomunicações
e o evento que você mencionou é exatamente sobre isso. Mas outros setores da sociedade não estarão presentes, não participarão desse evento. E como a gente disse, essa questão de neutralidade de rede é uma questão de ponderação de interesses das telcos, do Estado, dos produtores de conteúdo e dos usuários finais. Então, eu acho que subordinar 4 setores diferentes, 4 interesses diferentes, apenas a um congresso específico de telecomunicações, não me parece ser absolutamente demandante nessa questão. Eu acho que o Brasil tem que dizer o que ele quer, né? E a gente tem que ter muito claro que essa é uma decisão do todo, do conjunto, que deve ser bom para o conjunto como um todo. Eu acho que a gente começa a achar que esse financiamento dessa expansão, que todo mundo concorda, que exigirá um investimento gigantesco, ele vai ser feito, ou pode ser financiado em parte, pelo produtor de conteúdo. Você sabe muito bem que, tirando 3 ou 4 grandes players globais, o resto dos produtores de conteúdo do mundo, mal e mal sobrevivem nos dias de hoje. Então, a gente fica criando a impressão de que existe um enorme dinheiro à disposição da indústria de telecomunicações para financiar isso. A gente sabe que não é necessariamente assim. Então, eu acho que, se a gente está vendo uma explosão de consumo, temos que trabalhar em quê? Em instrumentos eficazes de precificação. Né? A gente vive hoje situações que, honestamente, e você conhece muito melhor o setor do que eu, a gente fazer oferta de banda larga do celular ilimitado, sabendo que vai ser esse Brasil daqui 5, daqui 10 anos, não me parece muito correto. Então, a gente tem que pensar um pouco que não é só uma questão de transferir para um outro setor que a gente sabe que não tem esse potencial econômico. A gente tem que repensar todo o processo tarifário brasileiro, tem que pensar todo o sistema tributário brasileiro para dar conta disso. Eu acho que o grande vilão não é vídeo, né? Eu acho que a internet deu para a indústria de telecomunicações um futuro maravilhoso, né, que ela não tinha. Ela estava vivendo de transferência de voz e dados entre empresas. Gerou uma explosão de consumo que vai viabilizar o futuro das fixas, das móveis e do que vier por aí. Então, eu acho que a gente tem que pensar com muito cuidado qual internet que nós queremos. E, Juarez, só para deixar um ponto claro. Primeiro, não falei que a gente tem que subordinar a nossa decisão à conferência. Tá? Eu acho que é importante que a gente participe da conferência e o Brasil tem uma sistemática, que eu acho que é uma sistemática muito positiva, que nas conferências internacionais existe a delegação oficial e existe a delegação que acompanha a delegação oficial, quer dizer, entendendo delegação oficial pelos representantes da Anatel, onde todos nós participaremos, inclusive todos os setores que não são do setor de telecomunicações. E essa conferência é uma conferência da União Internacional, quer dizer, um organismo da ONU que está discutindo essas questões dentro de um contexto maior. E também, Juarez, não disse nem diria que o vídeo é o vilão. O que a gente tem dito é que o vídeo é a aplicação que tem crescido mais. Eu acho que aí fatos e dados, tá? Então, eu queria saber só mais um ponto aí do Juarez. Qual é a sua posição em relação ao que está lá na proposta do Marco Civil no que diz respeito à neutralidade? Eu acho que tem pontos extremamente positivos e tem pontos ainda que precisam, talvez, de um melhor aprofundamento. Por exemplo, não adianta você definir que existirá a neutralidade de rede sem definir claramente que órgão será responsável pela sua fiscalização. Então, que órgão deve ser esse? Se é a Anatel, se é qualquer outro órgão que a sociedade assim o decida, a gente tem que garantir que isso efetivamente funcione. Então, tem alguns ajustes com relação ao marco como um todo, mas eu acho que o marco traz um esclarecimento muito forte do que a sociedade civil entende e pensa com relação à neutralidade de rede. Eu acho que ele recebeu um apoio enorme de toda a sociedade civil e é essa visão que o Brasil quer. Um ajuste ou outro é fundamental que seja feito. Isso não significa que não tem que se pensar na viabilização econômica das telcos, né? Mas a questão principal ali não é ali dentro da discussão de maior ou menor neutralidade com relação à internet que vão estar as respostas para a necessidade de financiamento que o setor de telecomunicações precisa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu acho que as pessoas em geral, e principalmente o público mais leigo, ele não tem o conhecimento necessário para fazer todas as avaliações que são necessárias para
que se possa, nesse momento, elaborar um marco civil de internet. Essa discussão que eu tenho ouvido parece aquela coisa do acionista, né? Eu quero crescer aceleradamente, eu quero ganhar margem, eu quero fazer mais EBITDA, tudo ao mesmo tempo. Nesse negócio da internet está meio assim. Eu quero preço baixo, eu quero alta qualidade, eu quero uma série de coisas, eu quero neutralidade, eu não quero gerenciamento, eu não quero nada, e eu quero preço baixo. Então, eu vejo que, às vezes, as preocupações são um pouco diferentes, né? O Juarez coloca a questão da cobrança de quem navega nessa rede. Eu já penso em outra coisa, eu já penso assim, né? Diria que 10% do consumo, 90% do consumo hoje de internet vem mais ou menos de 5% a 8% dos usuários. Então, concordo, tem um problema enorme de precificação a ser discutido, porque, eventualmente, se querem preço baixo com alta qualidade, tem que cobrar diferente, quem usa mais, paga mais, quem usa menos, paga menos. E aí o Daniel coloca que essa é uma conversa antipática perante a população de um modo geral, até porque internet, quando se fala em internet, todo mundo pensa em algo grátis o tempo todo. Pergunta para o Juarez se ele quer fornecer o conteúdo dele grátis. Ele quer a neutralidade, ele quer estar na rede, mas ele vai querer cobrar pelo conteúdo dele, senão ele morre. Então, essa discussão, eu acho que deveria ser trazida para um outro tipo de patamar mais realista, para uma coisa onde, mais do que cada um colocar as suas posições, fazer com que as pessoas entendam o que é a internet para que não fiquem sonhando com soluções que não existem, só porque o discurso é bacana, o discurso é legal, é politicamente correto, e aí fica-se elaborando coisas para o país que, aparentemente, no momento zero, parecem boas, mas que daqui a 10 anos acontece o que está acontecendo com todos os gráficos que a gente viu da LCA, que o país é atrasado em tudo. E não é porque ele tem uma legislação aparentemente bacana ou avançada ou politicamente correta que ele vai avançar em algumas coisas. Periga, inclusive, o tiro sair pela culatra. Então, eu acho que essa é um barco aí que a gente tem que levar com bastante cuidado. Bom, eu tenho duas perguntas para o Graciosa. Uma delas é como enfrentar essa explosão do vídeo, como enfrentar tecnicamente sem que as empresas sejam sufocadas na sua capacidade de investir. E outra, qual é o papel da tecnologia nacional nesse cenário aí de emergência do over-the-top, né, em que cada fabricante de televisão tem a sua plataforma de TV conectada, em que Apple TV e Google TV foram relançados, em que o cara recebe vídeo no videogame e assiste a partir de lá. Eu estava pensando aqui o seguinte, vamos dizer assim, esse aparente conflito, né, radiodifusão com redes, eu acho que ele está ele é um ponto de um aspecto maior que o Félix levantou na sua primeira fala aqui. Quer dizer, as redes, né, o mundo nosso das telecomunicações, das comunicações, ele evoluiu, quer dizer, você tinha só a parte da rede física, era tudo muito tranquilo, alguém inventou uma camada de interconexão, que foi a introdução do protocolo TCP/IP, e aí criou uma camada virtual, uma camada lógica, uma camada de conteúdo, uma camada de serviço, em que é um terreno pouco regulado ou não regulado. E o que acontece hoje? Os atores econômicos querendo, né, capturar valor dessa nova camada.
Então, pelos estudos que a gente vê aqui, vimos hoje de manhã, tal, quer dizer, aparentemente, para o pessoal daqui tem as redes, né, não vai conseguir pagar a conta. Quer dizer, essa necessidade de banda adicional, para esses novos serviços de valor adicionado, né, over the top, o que o valha, eles estão demandando um crescimento e, aparentemente, pelas contas que mostraram, os presidentes de empresas que tiveram aqui, falaram que a conta não está fechando. Então, primeiro, acho o seguinte, quer dizer, é importante, eu acho que uma hora vai fechar, né, eu sou crente de que vai fechar. A fórmula ninguém tem ainda, quer dizer, foi apresentada 4 opções de manhã, uns estão do lado de cá, puxando seus interesses, outros do lado de lá. Eu acho que uma hora vai fechar. Por que isso? Há grandes interesses, e tem que fechar fazendo sentido econômico. Não adianta fechar com sonhos. Eu acho que vai fechar porque há grandes interesses econômicos em jogo e também há grandes vantagens para a sociedade disso que se resolva. Quer dizer, a disseminação da banda larga e a possibilidade de se ter um monte de serviço em cima disso, na camada de serviço, ela vai possibilitar um avanço muito grande para a sociedade. Quando você usa você fala no conceito, por exemplo, que anda por aí, a Smart City, cidade inteligente ou cidade digital. Quer dizer, quando você estuda esse conceito, que é um conceito utópico, mas você vai colocando as coisas para lá, a sociedade pode melhorar muito, né, com serviços para serviço de saúde, de educação, e isso tudo tem que ter um acordo entre quem está no conteúdo e quem está na rede. Então, acho que isso aí vai equacionar. O grande desafio é isso que está sendo discutido aqui, quer dizer, achar qual é o modelo de negócio que faz sentido econômico para o futuro, e um grande desafio também colocado na mão dos órgãos reguladores, né? Porque como regular uma coisa tão dinâmica, tão nova, em que a criatividade, a inovação, né, de cada um desses serviços é importante. Como regular essa coisa tão dinâmica, garantindo que não haja monopólio, que haja uma devida competição, e mais importante, quer dizer, que haja sim o tal acesso banda larga para todo mundo. Porque acho que todo mundo já sabe, mas não custa nada frisar o seguinte: na história nossa da humanidade, a maneira da pessoa ser educada, aprender, evoluir, está mudando. Quem não tem acesso, quer dizer, banda larga é um ponto, tem que ter outros, mas quem não tiver acesso a isso, daqui a 20 anos está fora da sociedade. Então, eu confio muito nos agentes econômicos e sociais que uma hora vai chegar num acordo, porque a não chegar num acordo é um desastre total, uma saturação, é um retrocesso na sociedade. Tá? Agora, você fala da tecnologia brasileira. Eu acho que essa camada que criou, né, em cima da camada de interconexão, aí há muitas oportunidades para a criatividade. Quer dizer, você vê que, para ver na camada de rede, os players têm que ser limitados mesmo, são limitados, mas na camada de virtual, né, que se fala, ou de serviço, ali tem lugar para player grande e tem lugar para player pequeno. E aí o que vale é o empreendedorismo, a inovação, a criatividade. Então, tanto de empreendedores brasileiros ou estrangeiros, entrar nisso aí. Eu vejo com grande chance isso aí.